apresenta Checkup no rádio. Muito bem, são 7h45. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Agora o quadro Checkup no rádio. Hoje recebendo o Dr. Robson Góes, médico veterinário, aqui no nosso Panorama 95. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Nosso tema de hoje, otite em cães e gatos. Com certeza muitos que estão em casa nos ouvindo agora já vai ficar atento nessa temática. Você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-775550 ou na nossa live aí no nosso Facebook. Manda para cá que o Dr. Robson com certeza vai responder. O que é otite? Marcos, a otite ela é um processo inflamatório, né, no ouvido, tá? Isso acontece com muita frequência, principalmente em cães, em virtude do comprimento do pavilhão auricular do cão, né? Ele ser bastante comprido, diferentemente do ser humano e diferentemente do gato. O gato não é muito comum que isso aconteça. No gato é mais, quando acontece, é em virtude de banhos, onde as pessoas fazem a introdução de líquido, né, de água ou de shampoo, de sabonete dentro do ouvido desse animal, e ele vai desencadear e desenvolver a questão da otite, tá? Esse processo inflamatório. Outra coisa também que pode acontecer são ectoparasitas, né? São parasitas, aí vem aí a questão de sarna, vem aí a questão de ácaros que se instala dentro do ouvido e também pode propiciar em gato o aparecimento dessa otite. Agora, em cães, voltando para cães, que é onde existe a maior frequência, a maior intensidade dessa doença, né, desse problema nesses animais, existem algumas raças que são mais predispostas, quer dizer, que são mais fáceis de adoecer com a otite, né, com esse processo inflamatório, que seria o Cocker Spaniel e outros animais que têm a orelha, né, o Golden, que tem a orelha caída. Então essa orelha caída do animal faz com que facilite a questão dos agentes que vão causar ali, que seja bactéria ou fungo, que vão causar essa otite, favorece. Por quê? Porque com a orelha caída aumenta a questão da umidade, tá? Aumenta a formação de cera e também cria um ambiente escuro que favorece ainda mais a multiplicação e a proliferação desses agentes. Mas todo animal que tem a orelha caída, ele está propício a ter otite ou não? Não, ele favorece, Marcos, favorece, né, ao aparecimento da otite. O Cocker Spaniel, por exemplo, que você tem uma cadelinha Cocker Spaniel, né? Suzy. Isso, linda cadelinha. Então, essa orelha caída fazendo com que crie ali a umidade, crie ali o aumento de cera, um ambiente escuro. Se tiver algum agente ali e que tiver alguma queda de imunidade daquela área, ou então alguma coisa que favoreça a multiplicação excessiva desses agentes, aí sim vai fazer com que apareça aí essa multiplicação bacteriana, uma multiplicação fúngica, que principalmente o fungo que ataca mais é a malacésia, tá? Então isso aí vai fazer com que esses animais manifestem os sintomas, né? Que você tem vários sintomas que você pode identificar que um animal está com otite, desde uma vermelhidão em excesso, aí vai ficar o pavilhão auricular, né, o ouvido do animal vai ficar bem vermelho, que aí essas características aí são iniciais, onde sente muita dor, o animal vai passar a sentir dor. Então, aí você vai ter as otites nessas situações aí, geralmente são otites externas, ainda tem as otites médias e as otites internas. Quando o quadro vai se agravando, aí o animal, além da dor e da vermelhidão, ele pode começar a eliminar um odor desagradável. Geralmente, quando é bactéria, é um odor pútrido, né? Um odor fétido. E quando é fungo, geralmente aparece um odor mais adocicado.
tá? E também começa a apresentar secreção. E essas secreções, geralmente, elas são as secreções amareladas, né? Fétidas, né? Fede muito. Amarelada, que aí seria a questão do pus, que já com envolvimento de infecção, né? no ouvido, e que muitas vezes, Marcos, se mal diagnosticada ou se mal tratada, né? Se as pessoas quiserem resolver o tratamento, muitas vezes domiciliar, corre o risco dessa infecção no ouvido, né? Desse processo inflamatório e, consequentemente, uma infecção, ele ser tratado de forma errada e fazer com que essa otite fique uma otite crônica, uma otite muitas vezes de difícil tratamento, e aí vai fazer com que esse animal tenha um quadro mais grave, né, podendo levar até, pela proximidade que existe do ouvido com o cérebro, tá, levar a um quadro mais grave de uma encefalite, né, que seria um processo inflamatório no cérebro, e levar o animal, infelizmente, a óbito. Agora, há como a gente evitar, por exemplo, proteger o animal da otite? Tem sim. Existem algumas dicas que eu gosto de dar bastante no consultório, né, no dia a dia, que é, primeira coisa, você ter o hábito, ter o cuidado de verificar a orelha do seu animal. Se está tendo presença de carrapato, se tem excesso de cera, né, se tem odor. Quando for dar o banho no seu animal, isso aqui é importantíssimo. Quando você for dar o banho no animal, ou no pet shop, tem de ser orientado para utilizar uma lã de algodão. Uma lã de algodão, tem pessoas que impregnam até essa lã de algodão em óleo, para impedir que essa água do banho corra o risco de cair no pavilhão auricular, propiciando um processo inflamatório e uma otite. Então isso aí é uma dica. A segunda dica é, os animais que têm a orelha caída, por exemplo, o Cocker Spaniel e outras raças, você ter o hábito sempre de levantar essas orelhas, pelo menos meia hora pela manhã e meia hora à tarde, para que, como o nosso clima é um clima seco, né, para o próprio clima fazer ali, enxugar ali aquele pavilhão auricular, né, diminuindo assim a umidade que existe naquele ambiente e diminuindo a condição satisfatória que as bactérias e os fungos têm para se instalar no local. Então tem pessoas que pegam uma chuquinha, né, pegam um prendedor de cabelo, levanta as orelhas e coloca ali por 30 minutos, que vai fazer ali uma secagem, né? Vai secar a umidade que tem ali naquele pavilhão auricular. E não machuca o animal? Não machuca o animal, porque você vai prender ali no pelo do animal e não na pele, para não causar lesão. Se a otite não for tratada, ela pode virar uma coisa mais grave? Pode sim. A otite, ela vai tanto causar um processo infeccioso ali no pavilhão auricular, mas também ela pode se estender para o corpo todo, né, causando uma septicemia, ganhando a corrente sanguínea e se espalhando por qualquer parte do corpo, mas também pode causar o quadro mais grave, que seria essas bactérias se deslocar para o cérebro, causando um quadro de encefalite. Com relação, por exemplo, ao nosso ouvinte pergunta aqui, existe um remédio, por exemplo, eficaz para combater a otite? Existem vários medicamentos que são utilizados para combater a otite, desde antibiótico, só antifúngico e medicações que são consorciadas com anti-inflamatório, antibiótico e antifúngico. Porque, Marcos, veja só, nem toda a otite ela é igual, tá? Tem otites, como eu falei anteriormente, que são causadas por fungo, otites causadas por bactéria, otites causadas por sarna, otites causadas por ácaro, carrapato e outras coisas mais, que vai fazer com que até trauma, né, quadros alérgicos. Então é uma gama são várias causas da otite.
nesse aspecto aí, essas doenças, os profissionais médicos veterinários, né, desaconselham, e eu também desaconselho, a questão do tratamento empírico. É aquele tratamento que você vai lá na internet ou você chega num balcão de uma determinada casa comercial e você compra a medicação. Porque você pode estar fazendo com essa compra dessa medicação e da utilização de forma inadequada, você pode estar causando uma otite crônica nesse animal e ela posteriormente ela vai ser de difícil tratamento. Então a orientação sempre é que identifique a causa base. O importante é você saber o que está causando a otite para posteriormente você fazer a prescrição e a medicação adequada. Isso através de uma consulta. Isso. Sempre um profissional médico veterinário é quem vai lhe dar a segurança e a garantia do tratamento do seu animal. A gente observa muito na clínica, no dia a dia, que a maioria das otites elas já foi tentado tratar ela em casa de forma empírica e ela já chega na clínica em forma crônica, né, em forma de difícil tratamento, onde um tratamento que ia durar aí 10, 15 dias, 20 dias, muitas vezes pode durar até um tratamento bem longo aí de 60, 90 dias para você conseguir tratar com uma melhor qualidade, né? Em definitivo, essa otite crônica, lançando mão de medicações não apenas tópica, né? Não apenas local, aliás, né? Auricular, mas também tendo de lançar mão de medicações orais, injetáveis para poder resolver esse quadro crônico que se instalou no ouvido do animal. O banho, no caso, é um aliado contra a otite, né? Isso. Agora tem que ter cuidado com esse banho também. Tem de ter cuidado com o banho, Marcos. O banho, ele, por incrível que pareça, o banho é até um tema que a gente pode abordar aqui, que são os problemas que muitas vezes um banho pode trazer para o animal. É um tema interessante de ser abordado, eu vou até trabalhar ele para a gente trazer ele de forma mais transparente para os ouvintes. Mas o que é que acontece? O banho, ele quando cai essa água, é muito comum o pessoal que toma banho de açude ou que toma banho de piscina, alguma coisa desse tipo, que entra água no ouvido, começa logo a doer. E o animal, ele para se defender com essa dor, ele começa a coçar o ouvido, né? Começa a coçar a orelha com a pata dele, e essa coceira vai causando lesões traumáticas, vai causando processo inflamatório e termina, né, num quadro mais grave que seria um quadro de otite. Ok, nós estamos aqui hoje no quadro Check-up no Rádio com o Dr. Robson Góes, médico veterinário, falando sobre otite em cães e gatos. A otite, ela atinge mais os cães ou os gatos? Mais os cães, em virtude do comprimento, é mais longo o pavilhão auricular dos cães, favorecendo aí a questão de acúmulo de cera, né, de acúmulo de umidade, que predispõe aí, favorece a multiplicação das bactérias, dos fungos, e dificultando também o tratamento, principalmente quando a otite é uma otite média ou uma otite interna. Existe cura ou tratamento? Existe tratamento e cura, né? Desde que ele seja feito de forma adequada, com as medicações adequadas, e que você possa encontrar principalmente a causa base, principalmente o agente que está causando aquela otite. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988-775550. Essa pergunta vem da Sabrina, lá do sítio Catururé, na nossa querida cidade de Jardim do Seridó. Abraçar aqui a audiência dos nossos amigos do sítio Catururé. Dr. Robson, queria saber se o carrapato que dá em cachorro é o mesmo que dá no gado. Não. O carrapato do gado é um tipo de carrapato. O carrapato do cachorro é outro tipo de carrapato. Porém, não impede, isso aí é importante que seja dito, não impede que se esse animal, se esse carrapato, né, ele tiver com fome, ele de forma errática, ele ir se alimentar de outra espécie. Mas não os carrapatos são distintos. O de bovino é um carrapato, a predisposição, e outra predisposição do cão é outro carrapato totalmente diferente. Vamos aqui a mais perguntas no nosso WhatsApp, 988-775550. Bom dia. Bom dia, Robson. Dr. Robson, bom dia, Márcio. Dr. Robson, gostaria de saber se existe alguma diferença entre a vacina oferecida pela campanha e a que compramos.
Isso porque uma vez eu vacinei a minha cachorra na campanha e ela ficou muito doente. Desde esse período que eu fiquei com medo de vaciná-la outras vezes. Me diga alguma coisa. Aproveitar que o Enseja amanhã tem campanha de vacinação, né? Isso, amanhã tem campanha de vacinação. Nós pedimos a todos as pessoas que têm seus cães e seus gatos que se dirijam aos pontos aí de vacinação para que seja feita a proteção. A raiva é uma doença que não tem cura nem no animal e no ser humano. Hoje são pouquíssimos os casos de cura que existe no país, mas as pessoas ficam com sequelas irreversíveis neurológicas. Então pedimos a compreensão de todos para levarem seus animais para a vacinação antirrábica. Se não quer levar num posto da prefeitura, né, que é na campanha do governo, se dirija às casas comerciais, se dirija às farmácias veterinárias, se dirija às clínicas veterinárias para que seja feito a vacinação. Marcos, há algum tempo atrás houve um problema em um lote, em uma partida de vacina de raiva do governo federal. E realmente essa vacina ela causou alguns problemas em alguns animais, dando reações, tá? Mas isso aí foi resolvido e a vacinação é segura, a vacina do governo federal é segura, pode ser utilizada pela população sem menor problema. Uma coisa importante, Marcos, e interessante que eu gosto de dizer é que você tenha cuidado de como você vai levar seu animal. Primeiro, durante a vacina ali, você vai ter um aglomerado grande de animais que pode ter briga, né? Pode um cachorro tentar pegar um gato, pode outro cachorro tentar morder outro cachorro. Então leve seu animal com mordaça. Primeira coisa, você leve ele bem contido em uma guia, em uma coleira. Leve ele com mordaça para evitar acidentes entre um animal e outro, né, de mordedura. E você tenha o cuidado também de, na hora que você chegar, de imediato já levar ele. Porque como ali circula muitos animais, existe a possibilidade de ter algum animal ali doente, em período que a gente chama período viral, período de transmissão, e que ele pode ter ali transmitido ali algum vírus ali, principalmente naquele ambiente, que outros animais que venham porventura possam ir se contaminando. Então, ao chegar com seu animal para vacinar, vacine de imediato, já leve ele para casa, ele bem contido numa guia para não morder uma criança ou não fugir, e também amordaçado para evitar brigas e acidentes com pessoas. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia, Dinalva. Bom dia. Dr. Robson, eu tenho uma poodle e ela sempre lambe as patinhas, porque isso é normal. Olho se tem carrapato, se tem alguma coisa, não tem, que eu mantenho sempre a limpeza dela bem direitinho. Isso é normal, ela lamber as patas. Outra coisa, Dr. Robson, colocando o algodãozinho no ouvidinho dela vai evitar que a água penetre? E aí, Dr. Robson? Bem, a questão de colocar o algodão no ouvido, né, vai impedir sim que a água penetre, desde que você coloque o algodão de forma correta. Então tenha o cuidado de estar introduzindo o algodão, aí um chumaçozinho de algodão, de forma aí arredondada, para que também não caia fios lá dentro do pavilhão auricular, fios de algodão. Então vai proteger sim, vai impedir que entre a água no ouvido. A outra pergunta dela quanto à questão de lambedura de pata. Não é normal isso, não é normal. O animal se lamber, ele de forma higiênica, né? O gato principalmente tem esse hábito de fazer o banho dele através de lambedura. É normal. Agora, lamber as patas não é normal. Isso aí é muito comum, Marcos, muito comum em animais que têm quadros alérgicos a algum produto químico que é usado na casa para limpar a casa. Aí água sanitária, detergentes e outros produtos que
você lá limpa o chão da casa, e esse animal, por ficar na casa em contato, sempre pisando nesse agente, começa a criar um processo inflamatório, né, um processo irritativo, um processo alérgico na patinha, e ele, na intenção de eliminar esse agente causador do quadro alérgico, ele fica lambendo as patas na intenção de, com a saliva, né, e com a língua, tirar o excesso de produto que está causando essa irritação na pata. Então, a maioria das vezes, isso aí é um processo irritativo, é um processo alérgico em virtude de produtos químicos que é utilizado na casa. Como é que deve ser feito? Deve-se tentar trocar o produto para diminuir aí e impedir que esse agente fique causando essa irritação. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Marcos, pergunta do Dr. Robson uma coisa. Meu cachorro, eu tenho um cachorro poodle com 3, vai completar 4 anos agora. Aí ele vive trancado no muro, eu prendo ele no muro. E às vezes me dá vontade de eu soltar ele na rua para ele dar uma volta, solto, sem coleira. Aí eu gostaria de saber dele se eu soltar ele na rua, se ele volta, sabe? Se ele tem a inteligência de voltar para casa. Obrigada. E aí, ele sabe o caminho de casa? Veja só, o gato ele conhece mais a casa do que o cão. O cão, ele pode se perder se ele não tiver o hábito de retorno, se ele não está acostumado com aquele local. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e desaconselhar ela a fazer isso. Olhe, cão solto na rua não deve ser feito em hipótese alguma. Se você tem o hábito de soltar o seu cão, não faça isso. É um risco enorme, tanto para o animal, como um risco enorme para outras pessoas. Olha, existe a possibilidade de atropelamento desse animal, existe a possibilidade de fuga, a possibilidade de roubo, existe a possibilidade dele causar um acidente, né? Não apenas para ele, mas também um acidente para moto, né? Queda de motoqueiro, acidente de carro, existe a possibilidade de briga, Marcos, de outro cachorro maior, um cachorro maior morder esse animal, levando muitas vezes esse animal a óbito ou então a sequelas gravíssimas, tá? Porque um animal pequeno porte, um animal grande morder ele causa lesões enormes e que pode levar um animal a óbito, infelizmente. Nós profissionais muitas vezes tentamos salvar esses animais e não conseguimos, pelas lesões, né, por quadros graves que existem nessas mordeduras. Então eu desaconselho, como também existe risco desse cão morder uma criança, de correr atrás de uma criança, de morder uma pessoa, que vai causar transtorno e desconforto. Então eu não aconselho, em hipótese alguma, que animais, ao ser soltos na rua, que eles sejam soltos sem coleira e sem uma pessoa realmente que tenha condições de contê-lo. Então, se ela tem intenção de soltar o animal para se desestressar, leve ele para passear. É até uma forma de você também caminhar. Então leve ele em uma guia e uma coleira sempre contido. E se for animal de grande porte, ele deve ser utilizado o uso de uma mordaça para evitar um acidente com alguma pessoa aí de mordedura ou com briga com outros animais. Tem mais pergunta aqui chegando. Os gatos, eles geralmente precisam fazer um exame para saber que tipo de vacina tomar. No caso, eu tenho 3 gatos que eu adotei da rua e não fiz esses exames. Eu posso ir lá no posto e vaciná-los com a vacina contra a raiva? Pode sim. A vacina de raiva, ela independe de exame. O exame que ela fala provavelmente vai ser o exame de FIV e FeLV, que é duas doenças comuns que estão circulando aqui na nossa região, em gatos. Mas a vacina de raiva, ela independe. Qualquer animal, né, ele deve ser vacinado desde que tenha a idade satisfatória para que seja
feita a cobertura, Marcos. Ok, quem quiser essas e outras informações, Dr. Robson, Clínica Veteripet, Rua Augusto Monteiro, 569, centro aqui da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Telefone de contato 3421-1263. Dr. Robson, obrigado por sua participação. Até sexta-feira. Obrigado, Marcos. Até sexta-feira. Vamos ver se sexta-feira trazemos um tema relacionado à política. Já que nós estamos nos aproximando à campanha política, o tema da próxima semana eu vou tentar abordar aí a importância dos políticos na questão do controle populacional, nas ações voltadas para o bem-estar animal. Então a gente vai tentar trazer, já que está se aproximando a campanha política. Ok, 8